Ô pessoal, boa tarde para todos, shalom a todos, os nossos amigos aí do Facebook. Mais um bate-papo bacana com todos vocês a partir de agora. E agora eu gostaria de falar um assunto que muitas vezes nos coloca em situações que muitas vezes nós não deveríamos estar. E para sustentar o que eu vou estar falando aqui nessa tarde, se você gostar, você dá aí um joinha, mande seu comentário, o que está achando, ou se você quiser também colocar temas, sugestão para temas para nós falarmos aqui nessa tarde, em todas as tardes, né, que a gente está aqui, será bem-vindo. Eu vou pegar o texto sagrado, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Esta palavra que nós lemos aqui nessa tarde, ela foi dita pelo mestre dos mestres, pelo Senhor Jesus. E aí ele fala sobre o cumprimento da lei e dos profetas. Ele, quando veio, ele veio para cumprir aquilo que os profetas haviam profetizado a respeito dele. Interessante que chega aqui no verso 37, ele diz, seja vosso falar sim, sim ou não, não. Há muito tempos atrás, quando algum homem fechava acordo com outro homem, muitas vezes um aperto de mão simplesmente selava que aquele homem cumpriria o combinado com aquele outro que estava fechando o negócio. Mas com o passar do tempo as coisas foi deteriorando e hoje precisa-se de papéis para confirmar a veracidade da promessa e também do cumprimento daquilo que foi acordado. Ora, ninguém é obrigado a falar a todos os instantes sim, sim para alguma coisa, mas observamos que muitas vezes a gente nos colocamos em situações constrangedoras porque nós não temos coragem de dizer não. Quantas vezes alguém entra dentro de uma situação onde ela poderia simplesmente dizer não e assim evitaria muitos problemas. Mas muitas vezes, para manter a pose de pessoa boa, de pessoa aberta a todos, mesmo às vezes colocando até a vida dela em risco, ela não tem coragem de dizer não. E muitas vezes a gente cai dentro de problemas que nós poderíamos evitar simplesmente por uma palavra não. Até o próprio Deus, se você for olhar nas escrituras, você observa que muitas vezes ele respondia não para o seu povo. Havia situações que ele não atendia o clamor, do povo. Obviamente que Paulo, em uma certa vez, ele queria pregar em uma determinada cidade e ele foi impedido de ir até aquela cidade. A respeito também do espinho na carne de Paulo, ele orou 3 vezes para que aquele espinho fosse tirado da sua carne. E Deus não respondeu sim e não. Ele disse, somente a minha graça te basta. Então tem situações que nem tudo que nós vamos ouvir sim. E a gente tem que ter amadurecimento para compreender que na vida haverá sims e haverá não. E muitas vezes, quantas amizades são dissolvidas porque muitas vezes, em determinado momento, a pessoa ela dá uma palavra de não e essa outra pessoa ela não sabe receber este não e aí corta uma amizade de muito tempo, né? Quantas pessoas agora estão com seu nome sujo no serviço de proteção ao crédito do consumidor, porque mesmo sabendo que aquela pessoa que estava pedindo para ela tirar algo
o nome dela é uma pessoa que não paga, uma pessoa que não tem compromisso, né? Que não arca com aquilo que é combinado, mas mesmo assim ela cede o seu nome, cede o seu prestígio, né? E, e assume e é fiador daquela pessoa. E aí, com o passar do tempo, essa pessoa ela não paga essa conta e então essa pessoa ela corta a amizade e além de cortar a amizade, ela não paga a conta que ela contraiu, né? Então, simplesmente porque as pessoas elas vão agir na nossa vida se nós cedemos territórios para elas. As pessoas vão controlar a nossa vida se você não aprender a dizer não. Se você não aprender a tomar o controle da sua vida. Porque o seu falar deve ser sim, sim ou não, não. Porque o que passar disso pode te ocasionar graves problemas. A gente observa que quantas pessoas estão dentro de um relacionamento forçado, quantas pessoas estão vivendo situações constrangedoras porque não tem coragem de dizer não. Ah, se eu dizer não, essa pessoa não vai compreender, vai se afastar de mim, vai cortar a amizade, não vai ser aquela mesma pessoa. As pessoas têm que entender que na vida não é tudo que nós queremos, que nós vamos ter em nossas mãos. Existem situações que a gente tem que compreender que nem tudo será assim. E é justamente nisso que muitas pessoas têm se frustrado na vida e perdido, porque elas não conseguem receber o não. São eternas crianças que ainda não cresceram. Sabe aquela criança pirracenta que quando você fala com ela não, 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 e ela continua a chorar, continua a fazer pirraça. E se você não saber educar essa criança, ela pode crescer um adulto mimado. E a vida muitas vezes vai dizer não. A vida muitas vezes vai bater porta na nossa cara. E é justamente nisso que nós temos que amadurecer. Entender que há momentos que nós precisamos receber o não. E muitas vezes esse não pode ser benéfico para nós, né? A gente tem que tirar proveito de todas as situações e muitas vezes o não justamente é para preservar a sua integridade e até mesmo até a sua própria vida. Muitas vezes a gente observa que as pessoas elas não têm a capacidade de entender e receber um não. E é justamente isso que nós precisamos trabalhar, precisamos amadurecer. Porque há tempo de nós ganharmos, há tempo também de nós perdermos. E o problema nosso do ser humano é que nós não fomos treinados para saber perder com categoria, com dignidade. Às vezes nós somos ensinados a sempre ganhar, mas há momento que nós iremos perder. E é justamente dentro desse quesito que nós temos que trabalhar, né? Porque nem tudo na nossa vida será um sim, será um não também. Então nós temos que justamente trabalhar dentro desse complexo, né? Desse paradoxo. Porque muitas vezes nós oramos de uma forma, mas às vezes não é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes nós queremos uma coisa, às vezes o rapaz e a moça não estar preparado para entrar dentro de um relacionamento e às vezes o rapaz ou a moça pede permissão para os pais já vendo o que pode acontecer com essa decisão precipitada e também por experiência de vida, fala para este jovem: olha, eu não vou permitir que você namore com a minha filha, porque minha filha ainda está nova e ela precisa ainda amadurecer em algumas coisas. E às vezes a filha ou o rapaz não consegue compreender este não dos pais, que às vezes é até para o próprio bem, e aí se revolta contra os pais, namora um escondido, foge de casa, se rebela contra os pais, justamente por causa de um não. E às vezes esse não está vindo justamente para evitar problemas futuros. Então a gente entende que muitas vezes o não pode ser também benéfico para a nossa vida.
Basta verificar de qual ângulo nós estamos avaliando este não que nós estamos recebendo. Muitas vezes você espera algo e às vezes esse algo não se concretiza da forma como você quer que se concretize. E aí você se frustra, e aí você se desespera. Mas muitas vezes o que é de não para você agora pode estar evitando de você passar por um grande problema que você pode enfrentar lá na frente. Esta é a palavra que eu deixo para vocês aqui nessa tarde. Muito obrigado a todos aí, aos nossos amigos do Facebook. A gente está aqui quase todos os dias agora trazendo uma pequena reflexão, mas eu tenho certeza que de alguma forma ou de alguma maneira você pode estar sendo tocado por aquilo que nós estamos falando. E é interessante que a gente precisa ter coragem suficiente para dizer não para algumas coisas. Muitas vezes o jovem, para ser aceito em determinado círculo, muitas vezes ele para ser aceito, ele não tem coragem de dizer não. Muitas vezes é oferecido para ele drogas, é oferecido para ele bebidas e outras coisas mais que pode colocar ele num estado maior de dependência e pode estar arruinando a vida dele, não só a vida dele, mas dos familiares também. Mas ele, para não ser considerado como careta, uma pessoa careta, ele então aceita essa proposta. Você lembra que quando Jesus ele estava sendo tentado pelo diabo no deserto, o diabo ele sugestionou para Jesus, usando até a própria Bíblia, e disse: olha, está escrito que você, se você cair, se você tropeçar, os anjos terão ordem para te guardar, para que o teu pé não tropece. Jesus ele poderia aceitar a sugestão de Satanás e pular daquele pináculo, né? Mas ele disse: ó, também está escrito que ao Senhor teu Deus não tentarás. Então nós precisamos muitas vezes ter coragem para dizer não. Às vezes as coisas são tentadoras, às vezes você está apertado, às vezes você está com a sua finança no vermelho e você muitas vezes, para agradar o anseio de alguém ou de algumas pessoas, você contrai mais dívidas, para mostrar que você está em pé de igualdade com essas pessoas. E às vezes é necessário você refletir. Será que a atitude que eu estou tomando está sendo benéfica para mim ou está sendo prejudicial? Fica essa palavra para você. Uma boa tarde e até a próxima.